Bem, boa noite a todas e todos. Nós estamos nessa noite reunidos virtualmente para fazer um intenso debate a respeito da Diretiva Europeia de Sustentabilidade e Direitos Humanos, com a convidada de hoje, a Maria Lúcia Benami, que é advogada militante e também pós-graduanda, como será apresentado em detalhe o seu currículo. Apenas registro aqui que este nosso evento, ele claro, tem muitos apoiadores, mas ele é promovido pelo grupo de pesquisas Interfaces da Integridade Empresarial, que é o conhecido mais singelamente como GP Compliance, que é um grupo de pesquisas do programa de mestrado da Facamp, tá bem? Então, temos aqui presidindo a sessão de hoje, que eu já vou passar a palavra a ela, a Daniela Dorian Martinez, que é advogada militante e está aqui na qualidade de estudante do mestrado em Direito Empresarial da Facamp e, gentilmente, está aqui, vai presidir essa sessão. E também cumprimento a presença de outros convidados, além da presença ilustre da Maria Lúcia Benami, e Alisson Neves e Amélia McGowan, e também parabenizo por estar conosco aqui como debatedor o Tiago Bueno, que está também no âmbito de pesquisas em pós-graduação, no mestrado nos Estados Unidos atualmente. Então, sem mais delongas, cumprimentando a todos, desejando um excelente debate, vou pedir, então, que nossa presidente de hoje da sessão, a líder dos debates, Daniela Dorian Martinez, assuma e siga, por gentileza, com meus cumprimentos. Obrigado. Obrigada, professor José Antônio. Obrigada a todos os presentes. Eu agradeço aí a Facamp pela oportunidade. Gostaria de agradecer em especial também meu colega Tiago Bueno Vaz, que será debatedor hoje comigo, e em especial a Maria Lúcia Benami, que gentilmente aceitou esse convite, né, de tratar do mapeamento de riscos em direitos humanos de acordo com a CSDDD, né, a Diretiva Europeia da Devida Diligência e Sustentabilidade. Mas ela vai falar melhor desse assunto para todos nós. A Maria Lúcia, o nome dela é Maria Lúcia Ciampa Benami Puglisi. Ela é advogada, formada pela USP, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdência Social, pela USP também. Ela é mestranda no Master Universitário de Direitos Humanos, Democracia e Globalização na Universitat Oberta de Catalunha, com foco na atuação empresarial e direitos humanos. É pesquisadora do Núcleo de Pesquisas CNPq da PUC Rio Grande do Sul, no grupo de trabalho Tecnologia e Sindicalismo. É advogada atuante, consultora em recursos humanos e negociações sindicais. Membro da Comissão de Compliance da OAB São Paulo e coordenadora do GT de Compliance Trabalhista e Sindical desta comissão, ao qual eu também tenho a honra de fazer parte. Membro e vice-presidente do Comitê de Direito do Trabalho na IABA, Inter-American Bar Association, e membro do Comitê de Direitos Humanos voluntária com jovens e adultos em deficiência intelectual desde 1994. É uma honra tê-la aqui com a gente. Nós temos cerca de 1 hora para ela fazer suas pontuações, trazer sobre esse tema tão vasto, que inclusive também nos dedicamos fortemente em nosso grupo de pesquisas. Eu estarei acompanhando, e ao final, eu e meu colega Tiago, com certeza teremos muitas inquietudes, às quais vamos ter a imensa honra de trazer para você, contribuir um pouquinho aí com o nosso aprendizado, nosso conhecimento, nosso engrandecimento intelectual em relação a esse tema tão importante.
Então, Maria Lúcia, novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e eu vou te passar a palavra aí para trazer aí o seu vasto conhecimento para nós. Tá bom, gente, obrigada. É meio que um desafio, né? Tanta gente estudando esses temas. Eu acho que é um tema bastante importante, apesar de ser um tema que voltou à discussão, né, com os projetos de alteração, que a gente vai falar um pouquinho aqui, até devido às circunstâncias, até mesmo políticas, em relação à atuação das empresas. E agradecer vocês estarem me recebendo, o convite da Daniela, que é também parceira da gente, né, presidente da Comissão de Compliance em Campinas e é parceira da gente em São Paulo, e sempre participou bastante lá do nosso GT de Compliance trabalhista e sindical. Então, claro que a gente não vai passar nem perto de esgotar qualquer tema aqui, porque justamente é uma situação muito longa, é uma diretiva bastante grande. Então, eu trouxe só os pontos principais, mas um pouquinho antes dela, das questões do porquê que surgiu esse tipo de diretiva, o que existia antes dela, o que existe ainda, né, concomitantemente a ela, e também já um pouco, além depois das regras macro dessa diretiva, o projeto Omnibus, que é um projeto com proposição de alterações que a União Europeia diz que são simples, mas não são, e estão sendo muito criticadas no mestrado que eu estou fazendo na UOC. É um tema que a gente tem discutido em várias matérias, porque a gente tem as matérias... agora eu estou começando a minha escrita, né? Eu já acabei minhas matérias, mas, enfim, eu fiz 2 semestres com 4 matérias de justamente metodologias de impactos da atuação empresarial em direitos humanos, e isso é uma discussão que está sendo feita na Europa, que talvez o que o projeto vai fazer é um retorno a uma situação de voluntariedade que justamente se mostrou ineficiente. E aí eu vou falar um pouquinho de uma parte prática, que é como mapear os impactos em direitos humanos e quem são todos os stakeholders. Eu vou usar uma metodologia específica, que eu gostei bastante das que a gente estudou. Existem diferentes metodologias, porque elas são adaptadas, inclusive, ao tipo de atividade empresarial. A gente tem atividades empresariais de mais alto risco, e a gente tem material. Eu mandei para a Daniela também uma pasta com vários materiais, tá? E vou falar um pouquinho de uma portaria no Brasil, que é uma portaria que trata das empresas, da inscrição das empresas como envolvidas em trabalho análogo à escravidão. E essa portaria, ela traz um anexo com regras de uma devida diligência que seriam exigíveis num eventual TAC e que eu sempre oriento os clientes a fazer isso de maneira preventiva, tá? Então, o que a gente tem aqui? A diretiva, ela tem como um objeto essencial dela, ela trabalha junto com outras regras, tá? Mas ela tem como regra principal tratar de uma obrigação das empresas em matérias de efeitos negativos reais e potenciais nos direitos humanos e no ambiente. E é a primeira diretiva que obriga as empresas diretamente. Sempre a obrigação via Estado, então o Estado se obrigava a criar uma legislação que obrigasse as empresas em matérias de efeitos negativos. É a primeira diretiva que nasce como uma obrigação para as empresas, né? Então, não é mais algo, enquanto a diretiva estiver do jeito que ela está, não é mais algo voluntário, mas sim obrigatório. A gente vai ver que tem vários filtros dessas empresas, né? Não é para todas, mas ela vai acabar atingindo muitas empresas, inclusive empresas fora da União Europeia. Por quê? Ela diz respeito às próprias operações da empresa, às operações das suas filiais e aí envolvidas todas as subsidiárias no mundo,
e as operações efetuadas por parceiros comerciais na cadeia de atividade dessas empresas. O que acontece quando a gente fala de cadeia de atividade? A gente vai ver um pouquinho mais para frente esses conceitos. No Brasil, a gente tem muito ainda uma visão de cadeia de atividade relacionada ao que aqui se chama de terceirização, com base, inclusive, na súmula 331 do TST, e com base na Lei 6.019 de 74, que são conceitos bastante estritos de um tomador de serviço com locação de mão de obra, né? Então, a responsabilidade do tomador em relação aos trabalhadores daquela prestadora. E quando surge o conceito europeu e o conceito mundial, na realidade, de cadeia de atividade, ele tem um conceito muito mais abrangente, que a gente vai ver com detalhes para frente, e que não se limita a essa relação. É isso que, em alguns grupos de estudos que eu faço parte, no Brasil, de advogados, inclusive, que eles estranham muito e alguns acham que é um absurdo ter esse tipo de responsabilidade. Mas, grosso modo, você é responsável desde a primeira matéria-prima do produto até a venda final, tá? Toda essa cadeia é a tua obrigação e em relação ao impacto que todos eles podem ter em termos de direitos humanos e meio ambiente, tá? Ela nasce de uma obrigação das empresas de adotar e pôr em prática a transição de atenuação das alterações climáticas, né, que visa assegurar a compatibilidade de modelos empresariais, estratégias da empresa, enfim, nasce lá atrás no Acordo de Paris com a questão de redução do aquecimento global. E o que veio antes dela? Antes dela, a gente tem, eu trouxe alguns exemplos mais importantes, tá? Que foram um pouco a linha matriz da criação dessa responsabilização, mas existem muitos outros, tá? Alguns slides para frente a gente vai ter alguns links que eu trago e eu mandei para a Daniela também algum material, mas a gente tem os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, então os princípios, chamados princípios orientadores das Nações Unidas, as linhas diretrizes das empresas multinacionais da OCDE, o guia de OCDE de devida diligência para uma conduta empresarial responsável, os guias setoriais da OCDE, a OCDE tem vários guias setoriais quando a gente fala de atividades que são mais de alto risco, como extrativismo, como indústria de tecnologia da informação, né, que, por incrível que pareça, tem alto risco, agrícola, têxtil, que são alguns setores, então você vai encontrar esses guias setoriais. E a Declaração Tripartida de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Políticas Sociais da OIT, tá? Que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, esses foram os primeiros inspiradores do conteúdo de mérito da diretiva, tá? Os princípios orientadores, eles nascem em 2011, eles são aprovados em 2011, mas eles vêm de um estudo já de mais de 6 anos, quando foram aprovados, né, pelo Conselho da ONU, e ele traz o princípio de proteger, respeitar e reparar. E ele envolve estados, empresas e comunidades. Então, ele traz para os estados a obrigação de proteger os direitos humanos, então, os princípios para os estados, né, que são signatários, eles são obrigatórios, são mandatórios. Então, esses estados têm obrigação de proteger os direitos humanos, mas os princípios trazem a responsabilidade das empresas em respeitar esses direitos humanos, né, e a necessidade de criação de recursos para remediar os danos negativos. Então, na realidade, esses princípios, eles são voluntários para as empresas, eles não são de aplicação mandatória, tá? Muitos são utilizados, inclusive, em Pacto Global da ONU e tudo isso, e por
pelos princípios ali previstos para as empresas, e eu não trouxe todos eles, porque a gente está falando só de um histórico aqui, né? Mas é muito importante que as empresas analisem os princípios orientadores para direitos humanos. As empresas devem garantir o respeito aos direitos humanos em suas atividades e cadeias de suprimentos, aplicando a devida diligência, avaliação de impacto e processo de reparação diante dos seus efeitos negativos. Então, nasce aqui uma obrigação empresarial que é chamada de responsabilidade justamente por ser uma voluntariedade da empresa aplicá-los, né, e utilizá-los, mas ele sai daquela visão mais simplista de a empresa ter princípios de respeito, de ter políticas. Ele exige da empresa que ela tenha uma efetiva devida diligência, que a sua atividade e a atividade na sua cadeia de suprimentos seja realmente avaliada em que tipos de impacto ela pode gerar, quais são as formas que eu vou evitar ou minimizar esse impacto e qual é o processo de reparação que eu vou ter em relação a efeitos negativos que eu não consiga evitar, ainda que eu tenha tomado todos os cuidados, ou até mesmo porque eles decorrem do tipo de atividade que traz efeitos que eu não consigo extinguir na sua totalidade. Quando foi em 2021, apareceu uma grande red flag quando a gente teve uma avaliação do histórico e da efetividade da aplicação dos princípios orientadores. Então, no relatório dos experts, que está nesse link, e eu acho que eu mandei para a Dani também, uma das verificações nesse relatório é o seguinte, que foram percebidas lacunas e desafios, e quais são eles? O que esses especialistas encontraram? Eles encontraram muitos abusos empresariais que persistiam em todos os setores e regiões, que deixavam trabalhadores e comunidades, incluindo o povo indígena, em risco e com pouca perspectiva de proteção ou remédio para os danos causados. Além disso, quando os danos aconteciam, e acontecem, barreiras significativas para os detentores de direitos obterem acesso à reparação e responsabilização dos responsáveis, que continuava sendo um desafio significativo. Então, os defensores e defensoras de direitos humanos que resistem e se manifestam contra abusos relacionados a negócios continuam a enfrentar estigmatização, ameaças e ataques mortais, afirma a declaração, 10 anos depois dos princípios. Né? O que são essas dificuldades de obter acesso à reparação? Principalmente são entraves legais e entraves judiciais. Você tem dificuldades de acesso ao judiciário, você tem um judiciário que é mais lento, você tem um judiciário que acaba por não considerar uma reparação de dano total, que seria, né, colocar a pessoa no status, que é a essência da responsabilização civil, você colocar a pessoa que você causa um dano no status anterior que ela estava, completo, né, sem falar em dano moral, que aí é um a mais. Você tem, em alguns países, uma questão de alta corrupção, você tem impedimento de acesso a essa reparação, né? Então, são situações que a gente acaba analisando, e a gente analisou muito no mestrado, justamente ações que eram, que para que isso fosse cumprido, eram ações de pessoas, às vezes, contra o Estado, porque o Estado não provia o direito ao acesso à reparação e responsabilização, fosse por inexistência legal, fosse por uma legislação enfraquecida, fosse por uma questão de um judiciário ou enfraquecido ou que não atendia à necessidade. E aí você percebe o quê? O Estado é condenado, ele deveria reparar, mas essa reparação não vem.
por isso, foi uma das coisas que, quando se começou a pensar na diretiva lá atrás, que faz muitas décadas que ela está sendo, muitos anos que ela está sendo discutida, se analisou e viu, bom, a voluntariedade é algo que não está dando muito certo, né? Ao lado dos princípios orientadores, tem todas aquelas regras de OCDE e tudo que eu não vou tratar aqui, porque senão a gente vai ficar dias e não uma hora falando, mas existem duas legislações, sendo que a legislação francesa, a legislação alemã vem depois da legislação francesa, que é a primeira, mas das legislações nacionais que eu analisei no curso, eu achei a alemã uma das mais completas e uma das mais eficazes em relação à responsabilização de cadeia de valor. Então, essa legislação, ela existe, ela já é obrigatória, ela já está em pleno vigor, né? Então, ela veio num crescente e atinge as empresas com mais de 1.000 empregados em 2024, e ela exige a atividade da própria, que a empresa verifique toda a sua atividade e da sua cadeia de valor, direta e indireta, portanto, não só os provedores logo abaixo dela, mas todos eles, em qualquer local do mundo, desde a extração da matéria-prima até a entrega do produto final. Então, ela traz esse conceito bastante abrangente do que é uma cadeia de valor. E uma das regras essenciais na legislação alemã, em termos de devida diligência para a sustentabilidade de direitos humanos, especialmente para direitos humanos, inclusive a legislação traz todo o regramento do que você tem que olhar, que na realidade são todos os tratados, né, universais e regionais de direitos humanos, então desde a Declaração de Direitos Humanos da ONU, Sistema Europeu de Direitos Humanos, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, enfim, a gente tem vários sistemas, então todos esses princípios devem ser aplicados. Ela traz que cabe ressaltar que o cumprimento da devida diligência apenas por meio de garantias contratuais por parte dos fornecedores não é viável. E ela exige, a gente vai ver mais para frente, que eu faça um exame real daquela minha situação e que eu verifique em loco quais são os riscos que eu estou correndo, como eu posso minimizar esse risco e como eu posso reparar esse risco. Então, ela tira uma coisa que eu sempre fui muito crítica, e vou continuar sendo, tanto em relação a cláusulas contratuais, como regras de compliance, como programas de ESG, em que a parte contratada garante por uma cláusula contratual que ela vai respeitar direitos humanos, sustentabilidade, mas eu não verifico se ela está cuidando disso ou não. Se a gente for perceber nas investigações, por exemplo, brasileiras, de trabalhos análogos à escravidão, com exceção da BID, que trouxe já o pessoal em condição análoga à escravidão de fora, mas, enfim, o que a gente percebe, muitas vezes, é um problema com o que a legislação brasileira chama da terceirizada. E uma terceirizada que tinha um contrato, que tinha garantias, mas nunca ninguém foi no local ver como era o alojamento dos trabalhadores, como era que o tratamento era feito, se o que estava escrito no contrato estava sendo cumprido. Então, eu acho que essa é uma regra essencial da legislação alemã, tá? A legislação alemã, ela aceita, nesse site do BAFA, a queixa da própria pessoa física, então uma pessoa pode abrir, uma ONG pode abrir, um sindicato pode abrir uma queixa, e a primeira queixa que surgiu de um sindicato de Bangladesh, porque contra algumas empresas que tinham operação na Alemanha, e não eram empresas alemãs, mas tinham operação na Alemanha, que se recusavam a assinar instrumentos coletivos de proteção a trabalho decente e salário decente em Bangladesh. Então, para vocês entenderem a abrangência da legislação alemã, que está total e absolutamente vigente, tá? Resumidamente, ela traz que a empresa adquirente tem que verificar a devida diligência corporativa em direitos humanos e ambientais em toda a sua cadeia de fornecimento, ela tem que ter uma gestão de risco com responsabilidade clara e tem que integrar esse cumprimento dos processos operacionais, não pode ser um checklist, não pode ser algo só contratual e não pode ser algo de que eu vou colocar uma IA para verificar se está dando certo, eu tenho que ir a campo, tá?
Essa análise dos riscos, eu tenho que determinar se essas atividades que eu tenho, ou que a minha cadeia tem, podem violar direitos humanos e normas ambientais. Eu vou avaliar e priorizar os riscos de maneira adequada, do mais grave para o menos grave. E eu vou tomar todas as medidas preventivas e corretivas para evitar essas violações, e vou trabalhar em cooperação com os meus fornecedores. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um procedimento de reclamação, tá? Eu tenho que emitir relatórios anuais, e essa devida diligência, ela vai se reverificar a operações próprias, aos fornecedores diretos, mas também indiretos, quando eu conheço as violações. Então, eu sei que o fornecedor do meu fornecedor está atuando com risco de violação, eu vou ser responsabilizado por ele se eu sei que essa violação está acontecendo, tá? Eu tenho que permitir, e a legislação permite, que essas pessoas afetadas, elas não precisem entrar individualmente com uma queixa, mas elas podem estar representadas pela sociedade civil, através de sindicatos, através de ONG, nos próprios tribunais alemães, que aqui no Brasil seria um pouco a ação coletiva, né, que a gente tem prevista na legislação, e que, por exemplo, para sindicatos ela é abrangente em termos de legislação trabalhista, mas você pode ter associações, você pode ter institutos que têm no seu estatuto a proteção a direitos difusos, então ele pode agir de maneira coletiva, né? A legislação aplicável, ela vai ser baseada no país onde ocorreu o dano, portanto, ela é extraterritorial, tá? E eu vou ter um controle de uma autoridade que supervisiona todo esse cumprimento e pode impor as multas por violação. E aí eu tenho a legislação francesa, que ela tem uma situação com uma régua de aplicação um pouco maior, a gente vai ver, ela é um pouco menos abrangente, né? E ela obriga as empresas a identificar e evitar os abusos de direitos humanos em meio ambiente. Também se aplica às próprias operações, empresas contratadas, controladas, subcontratadas e fornecedoras, com planos de vigilância anual que sejam públicos, e aí a legislação francesa, ela tem uma certa forma de escrever que a efetividade desse plano não é algo que eu possa estar cobrando muito, tá? Eles têm que ser anexados a relatórios financeiros e não financeiros, e essas relações comerciais que devem ser consideradas na devida diligência, baseada nos tratados internacionais, né, e exigindo uma prestação de contas que qualquer pessoa pode pedir para a empresa qual é o plano que ela tem, como é que ela está atuando para evitar esses riscos. E as empresas transnacionais, elas podem ser levadas à justiça em qualquer lugar, e inclusive, por exemplo, por uma subsidiária em um país, ela pode ser a casa matriz, é responsável, como na legislação alemã, tá? Eu tenho que ter um mapeamento e uma gestão de risco, então um processo de mapeamento para identificar, analisar e priorizar os riscos. Então não basta dizer, eu tenho um risco, eu tenho uma atividade extrativista de mineração, e eu tenho um risco de trazer um risco ao meio ambiente, por exemplo, numa poluição de solo ou de água. Mas eu tenho que analisar qual é a importância daquilo, e eu vou priorizar os riscos que eu vou evitar, tá? Esse procedimento, ele é regular, então não adianta eu fazer uma vez só, eu tenho que ter um trabalho contínuo, mais uma vez, subsidiárias, subcontratadas, fornecedores, tá? Eu tenho que ter ações de mitigação de risco para evitar os riscos e para prevenir danos graves. Eu tenho que ter um mecanismo de alerta para verificar se existe uma presença ou ausência de risco com um desenvolvimento em cooperação com os sindicatos das empresas, né? E um sistema de monitoramento e acompanhamento. Quando a gente fala que ela é menos abrangente que a alemã, é porque ela tem uma régua alta na empresa que vai ser atingida por ela, que são as empresas que têm pelo menos 5.000 pessoas na sede ou filiais na França, por 2 exercícios, ou 10.000 pessoas nas sedes ou em filiais, aí contando França e exterior, tá?
Quando ela foi promulgada em 2017, previa-se a aplicação dela para entre 200 e 300 empresas francesas, tá bom? Então, esses foram, assim, o que a gente pode chamar de pano de fundo para na realidade, todo o material, todas as legislações ou cuidados que a gente tem em relação a direitos humanos, impacto das empresas humanas, nasce muito de todos esses mecanismos e de todos esses instrumentos, tá? E aí a gente tem a diretiva que foi aprovada em junho de 2024, mas ela tem uma aplicação escalonada, tá? Então, ela não tem uma aplicação imediata, ela tem uma aplicação que começa com 3 anos da vigência, então 2027, depois 2028. Então, eu tenho as empresas com 5 mil funcionários e faturamento de 1,5 bilhão, né? E aí a gente vai tendo isso até 26 de julho de 29. Então, o porquê disso? Porque as pessoas falam assim, mas então não é que não está vigente, é que na realidade é tanta coisa para analisar, e é o que eu falei, aqui eu só vou dar mais ou menos o que a gente olha, tá? Mas é tanta coisa para você analisar que não dá para se preparar em 1, 2 meses, tá? Por isso esse escalonamento até chegar em 2029, quando todas as empresas ali previstas vão estar sendo atingidas e, consequentemente, toda a sua cadeia de valor. Quais são as regras macro dessa diretiva, né? Então, eu tenho uma definição importante no artigo 3º, que ele fala de efeitos negativos nos direitos humanos. Então, ele considera um efeito negativo nos direitos humanos um efeito sobre as pessoas que resulte. E aí, quando eu falo de direitos humanos, mais uma vez, eu estou falando de todo o arcabouço de regras de direitos humanos, tá? Dos sistemas universais, regionais, inclusive dos direitos fundamentais, das convenções fundamentais da OIT. E aí a gente trata de um efeito negativo que venha da violação de uns direitos humanos enumerados no anexo da diretiva. Então, a diretiva tem um anexo com toda a relação, e aí praticamente é tudo, tá? Da violação de um direito humano não enumerado no anexo, mas incluído em instrumentos de matérias de direitos humanos, que o direito humano possa ser objeto de violação por uma empresa ou uma entidade jurídica, que essa violação prejudique diretamente o interesse jurídico protegido nesses instrumentos que foram enumerados, né, e que a empresa pudesse razoavelmente ter previsto o risco desse direito humano ser afetado, tendo em conta as circunstâncias do caso específico. Então, incluindo a natureza, a extensão da operação comercial, da sua cadeia de atividade, as características do setor econômico e o contexto geográfico e operacional. Quando a gente fala disso, quando eu digo que eu tenho que olhar as circunstâncias do caso específico, vamos dar um exemplo bem simples. Eu estou comprando cobalto. Eu posso comprar praticamente de alguns países, poucos países, e um deles é a República Democrática do Congo, que tem 80% do cobalto do mundo. E aí eu tenho esse cobalto sendo usado em baterias para carro, em baterias de celulares, em baterias de notebooks, e eu tenho que olhar, se eu sou uma empresa de computação, da onde está vindo a matéria-prima para fazer a bateria que ou eu estou fazendo ou eu estou comprando. Então, eu estou comprando uma bateria, eu sou empresa A, estou comprando a bateria da empresa B, e a empresa B está comprando insumos para criar aquela bateria de uma empresa C que compra no Congo, na República Democrática do Congo, né? Porque tem o Congo também, mas enfim. Quais são os riscos que eu tenho de violação de direitos humanos na República Democrática do Congo? Eu tenho zona de conflito, eu tenho despejo forçado, eu tenho violência sexual, eu tenho guerrilha, eu tenho invasão, eu tenho uso de milícias por empresas com o conluio estatal para matar, prender pessoas e desaparecer com pessoas, ou seja, eu tenho o inferno de Dante na Terra. Então, como eu vou minimizar isso?
né? Então, eu tenho como minimizar isso? Eu tenho como exigir que a empresa que compra no Congo o cobalto não compre de minas clandestinas, não compre de empresas envolvidas em violação de direitos humanos, que ele faça uma due diligence lá na República Democrática do Congo para saber de que empresa ele vai comprar e que se essa empresa toma esse cuidado ou não, tudo isso eu vou olhar. Em algumas situações, ao fazer uma análise bastante completa, a empresa às vezes vai tomar a decisão de não investir em determinados lugares, né? A gente teve uma reunião na Câmara Espanhola aqui em São Paulo, que veio um pessoal da Câmara Espanhola do Peru, que já está trabalhando fortemente com a diretiva nas empresas lá, apesar do Peru ter 73% dos trabalhadores informais, tá? Mas eles estão trabalhando aí, as multinacionais espanholas, e uma delas disse, quando a gente estava conversando, que eles fizeram, numa determinada região do Peru, uma análise de impacto ambiental e de direitos humanos, e eles decidiram não investir, porque o risco era impossível de evitar e extremamente alto. Então, pode acontecer isso numa análise bastante cuidadosa, tá? E aí eu tenho algumas definições. Qual é o parceiro comercial, né? Então, o parceiro comercial é qualquer entidade com quem a empresa celebrou um acordo comercial relacionado com as suas operações, produtos ou serviços, ou para o qual eu presto serviço. O que não é um parceiro comercial direto, né? Mas ele realiza operação comercial relacionada com as minhas operações, produtos ou serviços, eu sou considerado um parceiro comercial indireto e, consequentemente, eu, empresa, sou responsável por esse meu parceiro comercial indireto, por exemplo, nisso que eu falei, a mina lá na República Democrática do Congo, em relação a mim, que sou uma empresa produtora de computadores. Na cadeia de atividades, então, eu tenho o parceiro comercial direto, que ele está relacionado com a produção de bens, prestação de serviços, incluindo concepção, extração, aprovisionamento, fabricação, transporte, armazenamento, fornecimento de matéria-prima, produtos, partes de produtos e desenvolvimento do produto ou do serviço. E ainda, empresas relacionadas à distribuição, transporte, armazenamento de um produto dessa empresa, tá? Quando eles exercerem essas atividades em nome dela ou por ela, tá? No Brasil, por exemplo, a legislação ambiental. Quando eu tenho uma atividade, né, eu tenho os meus dejetos, eu tenho uma legislação ambiental. Essa legislação ambiental, eu tenho esses dejetos classificados de acordo com o grau de risco. E eu só posso dispor deles através de empresas que tenham um registro, né, em São Paulo, feito, por exemplo, que é o CADRE. Então, eu tenho que contratar para retirar aquele dejeto da minha empresa e descartá-lo de maneira correta, uma empresa com todo um registro que eu tenho que seguir e verificar. Se ela não armazena ou se ela não faz a exclusão desse dejeto, eu tenho, e só faz o transporte, então eu tenho que ter o CADRE dessa empresa e eu tenho que saber onde é a empresa que ela vai descartar, se essa empresa tem o CADRE e como que essa empresa atua. Por quê? Porque senão quem vai preso é o responsável legal da empresa que fez, que gerou o dejeto, tá? Então, é mais ou menos esse raciocínio que você vai ter em termos também de direitos humanos. Tá? E quem são, né, os stakeholders, as partes interessadas? Normalmente, quando no mundo empresarial as pessoas falam de stakeholders, falam sempre muito de acionistas, de investidores, mas na realidade, quando eu falo de diretiva de direitos humanos, eu estou falando de investidores, de acionistas, de trabalhadores da empresa, de trabalhadores das filiais, dos sindicatos, dos representantes de trabalhadores, dos consumidores, de qualquer outro indivíduo, agrupamento, comunidade, entidade cujo direito ou interesse sejam ou possam ser afetados pelos produtos, serviços, operação da empresa, das suas filiais, dos seus parceiros comerciais, incluindo os trabalhadores desses parceiros comerciais, tá? Então, vocês veem que é algo que atinge toda a sociedade civil. E as medidas adequadas são as que permitem alcançar o objetivo do dever de diligência
corrigindo eficazmente o efeito negativo de forma proporcionada face ao grau da gravidade e probabilidade do efeito. Então, é aquilo que eu falei lá atrás. Não adianta você mapear o risco, você tem que mapear o risco, o grau de probabilidade dele acontecer, o grau de gravidade dele acontecer e como que eu vou gerenciar isso para que ele não ocorra, ou se ele acontecer, que forma eu vou repará-lo, tá? E aí a gente tem também aqui o projeto ônibus. Esse projeto, ele está trazendo uma alteração, uma proposta de alteração da diretiva aprovada. É um projeto que ainda está bem no início, que eles têm a ideia de tentar aplicar essa alteração antes de 2027, quando começam as primeiras empresas a serem atingidas, e quais são, basicamente, essas mudanças propostas, né? Então, uma definição mais restrita de parte interessada, os estados não poderiam introduzir regras mais rigorosas para combater o abuso de direitos humanos e meio ambiente, a due diligence é limitada aos fornecedores diretos, o que, na regra, não traz muito refresco, porque se o teu fornecedor direto não olhar também para o indireto, ele pode estar trazendo algo que está com um risco para você, enfim. Que as empresas são obrigadas a considerar medidas de apoio às pequenas e médias empresas, as empresas não são mais obrigadas a rescindir a relação comercial que existe hoje na diretiva, tá? A frequência do monitoramento, em vez de anual, por uma vez a cada 5 anos, dá tempo de ter muita desgraça nesse tempo. A obrigação de colocar em prática um plano de transição foi eliminada, então fica uma situação muito superficial. A abordagem às sanções pecuniárias foi revista, né, em relação a multas e tudo isso. O regime de responsabilidade civil em toda a União Europeia é suprimida, deixando a critérios dos Estados-membros. Hoje, eu tenho todo esse regime de responsabilidade civil já dentro da diretiva, com a obrigação dos estados terem autoridades que vão supervisionar o controle e aplicar aquelas penalidades que já estão previstas ali, tá? A exigência de um relatório sobre compromisso financeiro é eliminada, mais uma red flag para compliance, e o prazo para inscrição que foi adiado para bastante depois do prazo da diretiva, tá? Quais são as justificativas? Que as empresas estão num contexto muito diferente de quando se começou a discutir a diretiva, e a diretiva começou a ser discutida para ter uma aplicação mundial, porque as empresas europeias que tinham legislações nacionais e tudo, até se sentiam, entre aspas, desprotegidas em relação a empresas de outros países que atuavam sem respeito a direitos humanos, né, sem respeito ao meio ambiente, e aí tinham uma operação mais barata. Então, começaram a querer, então vamos fazer todo mundo trabalhar direito. E agora está meio que voltando para uma situação de voluntariedade. Então, eles dizem que houve a guerra na Ucrânia, que elevou os preços de energia, que existem tensões comerciais e mudanças geopolíticas que afetam o ambiente regulatório, regulamentações diferentes em outras regiões que podem afetar a posição competitiva das empresas na União Europeia, né? E aí eles trazem, então, essas propostas para simplificação, então, de reduzir a carga regulatória da Diretiva de Direitos Humanos e da CRRD, cumprindo ao mesmo tempo os objetivos políticos, disposição de ajudar as empresas a aplicar voluntariamente os relatórios de sustentabilidade, que a gente já viu até hoje que não funciona, tá? As empresas com forte sustentabilidade poderiam atrair mais investimentos, a gente já viu que isso não é verdade, e as empresas em transição que podem definir suas estratégias e relações sem pressão obrigatória, que a gente já viu que isso não vai acontecer e ninguém vai mudar nada, tá? É o que todos esses anos de estudo de impacto em direitos humanos mostra para quem começa a estudar, por mais superficial que seja, a análise de documentos existentes, como mostrou o relatório de 10 anos dos princípios orientadores da ONU, que tem tudo isso lá de maneira voluntária e que o que se percebeu é que não adiantava muito, tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, eu trouxe só um dos exemplos, né? A gente vê que tem uma redução de quem são as partes interessadas. Então, aqui eu envolvo trabalhadores de parceiros comerciais, os sindicatos, representantes de trabalhadores, instituições nacionais,
de direitos humanos e ambientais, organizações da sociedade civil, enfim, uma série de coisas que eu tiro e fico com representantes legítimos dos indivíduos ou comunidades, que é uma coisa mais restrita. Então, só essa diferenciação já mostra que o projeto ônibus, na realidade, ele quer realmente trazer tudo para uma maneira mais superficial e voluntária, que a gente viu que até hoje não funcionou, tá? E com o risco, eventualmente, de atingir até mesmo legislações que sejam mais efetivas, mais obrigatórias, como, por exemplo, a legislação alemã, tá? Bom, com base nisso, eu trouxe aqui um dos instrumentos que eu estudei para fazer uma avaliação de impacto em direitos humanos, tá? Da atividade empresarial. Eu vou usar um pouco do que é o Danish Institute for Human Rights, que foi um dos que eu mais gostei, tá? No site do Principles for Responsible Investments, eu deixei o link aqui, tem muito material interessante também, tá? Mas eu achei a metodologia do Danish bastante efetiva, por isso que eu vou trazer mais ou menos como ela funciona. Só que, na realidade, quando você for fazer uma avaliação de direitos humanos, você vai ter que analisar vários instrumentos, inclusive os instrumentos setoriais, porque já existe muita coisa, o próprio PRI, ele tem mapeamentos setoriais de riscos já mapeados, que vai ajudar muito a pessoa a fazer, tá? Uma avaliação de direitos humanos real, ela tem uma das que eu vi de modelo, que eu analisei no mestrado, ela tinha 500 páginas, porque você faz entrevistas com todas as pessoas envolvidas, enfim, não é algo que uma IA vai fazer para você, não é uma auditoria de TIC, que eu chamo, é uma auditoria de mérito, né? Para gente, ou pelo menos para mim, sempre que eu faço auditoria trabalhista, eu sempre fiz auditoria de mérito. O que é isso? Eu vou analisar se a empresa tem a documentação que a legislação exige, mas eu vou analisar se o que contém dentro daquele documento segue a legislação e se o que contém dentro daquele documento está sendo aplicado pela empresa. Isso é uma auditoria de mérito. Ela dá muito mais trabalho, não dá para você fazer sem fazer uma análise cuidadosa e normalmente, por exemplo, quando é uma fábrica, sem a gente visitar a operação, né? Não tem como você fazer isso. Então, eu acho que, pelo menos para mim, da área trabalhista, que estou acostumada a fazer esse tipo de due diligence, não é nada muito complicado de ver qual seria uma metodologia válida, tá? Na avaliação, então, de impacto em direitos humanos da atividade empresarial, o Instituto Danish, ele usa como base, né, os princípios orientadores das Nações Unidas. Então, as empresas devem avaliar os seus impactos por meio da devida diligência em direitos humanos, e a devida diligência vai ajudar a compreender e abordar impactos específicos, tá? E aí ela vai trazer uma abordagem estruturada para identificar os impactos adversos sobre os direitos humanos, determinar as medidas para abordar esses impactos negativos, então prevenção, mitigação, remediação, vai facilitar o diálogo entre as empresas, titulares de direitos e outras partes, porque você vai ter tudo muito bem mapeado de uma maneira objetiva, vai facilitar o desenvolvimento de capacidade e aprendizagem dos envolvidos na avaliação, e vai melhorar a responsabilidade das empresas e criando aliança entre essas empresas, tá? Aqui são todas as fases, então, planejamento, coleção de dados, análise dos impactos, o impacto e a sua mitigação e gerenciamento, e o reporte e evaluação. E aqui, todo mundo envolvido, né, os stakeholders envolvidos nesse procedimento, tá? Então, eu vou ter todas essas fases de planificação e determinação de alcance, recopilação de dados, análise do impacto, mitigação e informes de avaliação. Eu não vou ler todos, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, esse material vai ficar com vocês, mas eu vou ter o objetivo da definição de escopo, então tudo isso daqui está dentro dessa primeira fase, e aí como é que eu vou coletar essas informações, e como é que as partes interessadas vão atuar na fase 1, né? Então com a participação das partes interessadas,
Nessa primeira fase, eu defino os parâmetros de avaliação, qual é o tipo do projeto, enfim, o que eu vou analisar, com quem eu vou conversar, com quem que eu vou ter essa avaliação. Eu vou coletar todos os dados de todos os stakeholders e de todas as situações que eu mapeei na primeira fase, na segunda fase, tá? E vocês vão ver que em todas as fases eu tenho a participação da parte interessada, né, dos stakeholders. Então, quando eu fizer a coleta de dados e desenvolvimento, eu vou ter uma participação essencial das partes interessadas, porque eu vou fazer reuniões, entrevistas, vou usar ferramentas específicas para promover a participação, informação crítica, e aí no site do Human Rights, você tem um guia de entrevista bastante interessante para quem quiser olhar, tá? Na fase 3, eu vou analisar os impactos, então, que eu mapeei, vou analisar todos esses dados, vou revisar os padrões, princípios internacionais de direitos humanos, então vou ver qual é a situação fática, qual é o instrumento de direitos humanos que eu tenho um direito ali previsto, que pode ser vulnerado com essa atividade, qual é a gravidade dessa vulneração, né? E vou, então, fazer todo esse trabalho para reconhecer também os efeitos positivos, né? E não só minimizar os negativos. E, mais uma vez, com a participação das partes interessadas que vão analisar todas essas situações e vão participar dessa análise. Na fase 4, a mitigação e gestão do impacto, então a empresa e a equipe de avaliação, né, das partes interessadas vão criar um plano para prevenir e abordar os impactos em direitos humanos. Os impactos mais graves, como eu falei, eles devem ser prioridades, e os titulares do direito devem participar ativamente do planejamento e monitoramento do impacto. Aí eu vou ter um planejamento de gestão de impacto, eu vou ter ações de mitigação, eu vou ter um acompanhamento e remediação, então vou acompanhar a implementação das ações e da sua eficácia, né? Vou permitir o acesso à remediação e os mecanismos de reclamação, que são muito importantes para isso. E, mais uma vez, a participação das partes interessadas. Na fase 5, que é a fase final, eu vou ter a emissão dos relatórios e a avaliação. Então, eu vou ter relatórios que vão ser públicos, que vão ser colocados para toda a comunidade atingida, né? Não só para a empresa, mas para toda a comunidade. Ele tem que ser acessível, então não você vai ter que trabalhar com linguagem, você vai ter que trabalhar, dependendo da localidade, com línguas e idiomas locais ou dialetos locais, né? Você tem que documentar todos esses impactos, considerar os desafios, como as confidencialidade de informação, então o que eu vou divulgar, o que eu não vou divulgar, tudo isso é analisado para que o relatório de avaliação seja corretamente feito, tá? E que a avaliação tem que refletir as experiências da comunidade, tem que envolver essas partes interessadas, tá, no processo de avaliação, então foi eficaz, não foi eficaz, e comunicar os relatórios de forma significativa e acessível, ou seja, nem de repente não vale só um relatório colocado num site, mas eu vou divulgar isso para as comunidades, eu vou divulgar de maneira, de outras mídias, de outras formas, para que isso realmente seja acessível, tá? E, por fim, terminando já o nosso andamento aqui, a gente tem no Brasil um exemplo de uma devida diligência que segue os princípios da diretiva, que segue os princípios mundiais de instrumentos de proteção de direitos humanos em termos de proteção. Essa due diligence, ela é prevista na portaria que trata da inclusão das empresas e da investigação das empresas envolvidas em trabalhos análogos à escravidão, seja diretamente, seja através de seus provedores, da sua cadeia de valor, né? E ela passa a ser obrigatória quando a empresa celebra o TAC, que eu oriento que as empresas não façam isso só se já tiverem um TAC, por causa de todas as outras consequências dessa portaria e da legislação em geral, tá? Inclusive do Estado de São Paulo, que tem uma legislação que foi considerada constitucional pelo STF há pouquíssimo tempo, que diz o seguinte: a empresa com sede em São Paulo, que for envolvida em trabalho análogo à escravidão, depois de apresentar todas as defesas, em que realmente ficou constatado que ela estava envolvida por si mesma ou por sua cadeia de valor,
ela perde a inscrição estadual, ou seja, ela não pode atuar no estado de São Paulo, tá? E isso por 10 anos, nem ela, nem os sócios. Então, para vocês entenderem por que eu acho que essa due diligence não deveria ocorrer depois que o estrago foi feito, tá? Mas, de qualquer maneira, ela traz definições de cadeia de valor que estão no anexo da portaria, que envolve todos os produtos e serviços da empresa, desde a extração de matéria-prima até a entrega ao cliente, ou seja, é o conceito que está na CSD, CS3D, né, que a gente fala para economizar os Ds. O fornecedor, qualquer pessoa de entidade que atua na cadeia de valor da empresa, pública ou privada. O monitoramento e responsabilidade, que inclui direitos e terceirizadas na cadeia de valor, tá? Os programas de gerenciamento de risco, então, que deve incluir consulta aos trabalhadores e demais afetados pela atividade econômica. Eu vou ter que, justamente, a extensão dos stakeholders para toda a sociedade civil atingida por aquela atividade. Eu tenho que ter um sistema de gerenciamento de risco, de identificação, mais uma vez, e classificação dos riscos, devido à sua gravidade, avaliação contínua e revisão anual dos riscos, não é um papel que eu faço e ponho no meu site bonitinho, tá? As medidas de prevenção devem ser implantadas e acompanhadas para ver se elas são eficazes e estão sendo aplicadas. Eu tenho que ter a prevenção nesse plano de medidas de resposta à violação, então, qual é a gravidade dessa violação, qual é a possibilidade dela ser reversível ou não, e a empresa é obrigada a assumir a responsabilidade por sanear e reparar as violações, tá? A documentação e a transparência, elaborar um inventário de riscos e plano de ação com documentação acessível, preparar e disponibilizar relatório público sobre direitos humanos e trabalhistas, e nos procedimentos de reclamação, estabelecer um procedimento acessível e confidencial para denúncia de violação, revisar a eficácia do procedimento anualmente. São os canais de denúncia que deveriam ser efetivos, né? E que alguns a gente sabe que não são. Eu sempre falo, lá na Comissão de Compliance, se o Ministério Público do Trabalho, proporcionalmente, tem recebido mais denúncias de situações de descumprimento de regras, de assédios, do que os seus canais de denúncia, tem alguma coisa errada nesse caminho que você tem que analisar. E os relatórios são públicos e devem ser publicados e mantidos por 4 anos, tá? Então, resumindo, o tema de direitos humanos hoje, ele é essencial para uma atividade empresarial responsável, seja através de instrumentos voluntários ou por determinação legal, tá? Os processos judiciais contra as casas matrizes já são uma realidade, então a gente tem Braskem na Holanda, né? A gente tem a Samarco com a Vale na Inglaterra, que ainda que a Vale formalmente não esteja no processo, assumiu pagar metade do que a Samarco eventualmente seja condenada. Essas condenações não vão ser executadas no Brasil, não são sentenças que vão ser trazidas para serem cumpridas aqui, na realidade elas vão ser executadas lá fora mesmo, não tem a obrigação de vir executar aqui, tá? A Casa Matriz responde quando a gente fala de direitos humanos, tá? A due diligence tem que ser de mérito, não pode ser documental, não pode ser contratual, tá? Isso não é suficiente, e uma ausência de um cuidado vai colocar a empresa no risco de uma responsabilização por negligência, tá? Então, agora aqui eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar, que eu tinha perdido todo mundo, acabei de ver todo mundo aqui. Voltei. Pronto. Gente, eu corri pra caramba para dar 1 hora, deu 1 hora e 7 minutos. Realmente, assim, é só um overview mesmo, por isso que eu tenho o texto esse, porque é muita coisa para analisar, mas acho que eu espero ter dado aí um pouquinho de visão para vocês do que a gente pode enfrentar em termos de análise de direitos humanos. E é isso. Então, se a gente quiser seguir aí para conversas e dúvidas e opiniões. Isso aí. Primeiramente, Malu, foi maravilhoso, você é muito didático, eu já conheço a Malu há um certo tempo e eu já sabia o quão competente, o tamanho da competência dela e o quão interessante seria essa apresentação.
E gostaria de verificar se o professor José Antônio inicialmente tem alguma consideração, alguma questão, porque... Não? Tudo bem aí? Tá joia. E, bom, então eu e o meu colega Tiago, a Natália também, se você tiver interesse, a Alisson, olá, Alisson, tudo bem? Como vai? E a Amélia, caso alguém tenha alguma questão, também fiquem à vontade para ponderar. Já que eu estou com a palavra agora, já peguei, me apropriei da palavra, eu queria ouvir um pouco mais de você, Malu, no sentido dessa questão relacionada à desburocratização, né? O quanto... porque a gente tem esse paradoxo, né? As empresas não fazem as devidas diligências se não for por uma imposição legal, né? Por um outro lado, isso encarece e torna muito trabalhoso para as empresas. Mas existem precedentes históricos que vivem ocorrendo, né? E até um caso muito emblemático foi, inclusive, antes da promulgação da CSD-Triple-D, né? Que foi no caso que ocorreu em Bangladesh, num edifício em que várias indústrias têxteis, né, da moda operavam, né, fazendo suas fábricas, chamava de edifício Ramas, e que houve um alerta de que haviam rachaduras no edifício. Algumas empresas tomaram as medidas e fizeram o evacuamento do prédio, porém outras, em especial em várias indústrias têxteis e de confecção, não tomaram, continuaram trabalhando, né, visando o lucro e considerando qualquer cuidado com seus trabalhadores, por ordem das contratantes, e ocorreu o desabamento de todo esse edifício com a morte de mais de 1.000 pessoas e centenas de pessoas amputadas e pessoas aos escombros, mais de 3.000 pessoas com lesões corporais, enfim, tudo isso por um comando, né, do contratante que não foi cumprido em relação a uma advertência séria e importante. Então, a gente tem esse paradoxo no sentido de é trabalhoso, é custoso, mas, ao mesmo tempo, é muito importante. O que você acha desse afrouxamento dessas normas e o quanto isso impacta efetivamente nos negócios, né? O quanto que essa tamanha exigência da diretiva impacta nos negócios? Então, esse caso que você falou, a gente estudou no mestrado. Dele surgiu também um movimento que chama Roupa Limpa. Tem um site, e esse movimento Roupa Limpa, ele é voluntário para as empresas têxteis, que são ranqueadas de acordo com os relatórios e com as atividades. Não precisa dizer que vai todo mundo mal nas notas. O último relatório que eu vi, e salvo engano, foi a Gucci, que tirou a nota máxima, que foi 5 de 10, mas assim, várias, né, porque assim, com nota 0. Porque o que você falou, os contratantes, e aí o porquê da importância da questão dos direitos humanos, né? Os contratantes, eles são empresas, não são empresas de uma moda que você vai dizer, ele está indo fazer em Bangladesh porque é uma moda popular. Não, são as grifes, né? São grifes caríssimas, que a roupa é feita em Bangladesh, ou que é feita agora em algumas regiões da Turquia, inclusive, que tem alguns polos de atividade, e até Marrocos, enfim. Mas eu acho que é muito importante não afrouxar. Você pode, e não afrouxar no sentido de não ser voluntário, porque ser voluntário já se mostrou ineficiente, né?
você tem empresas sendo expulsas do Pacto Global, é o máximo que vai acontecer com ela. Ela vai ser expulsa ou ela vai, antes de ser expulsa, sair do Pacto Global. Né? O último estudo que eu fiz lá no mestrado, acho que o Pacto Global tinha excluído mais de 3 mil empresas. Mas é só isso. Você só vai ser excluído de lá. Não vai acontecer nada. Você não vai... Né? Os processos de reparação civil, a gente vê por Brumadinho e Mariana, eles são totalmente ineficazes, ineficientes, demorados, não chegam ao fim a que se destinam. Né? Você dizer assim, não, eu estou reparando as pessoas... Quando você está dando, eventualmente, uma casa no local em que ela não vai plantar, e ela perdeu um sítio, ela perdeu uma plantação, ela perdeu uma criação de animais, e como assim a pessoa não está feliz? Porque eu vou dar uma casinha para ela morar e ela vai poder trabalhar no bar da esquina e ganhar R$1.000 por mês. Né? Então, o conceito do que é reparar o bem, e isso está no nosso Código Civil, né? Ele não é eficaz, senão a gente também não tinha tanta reclamação nos órgãos de direitos humanos contra estados que não provêm essa proteção. E, ao mesmo tempo, ela gera uma concorrência desleal, que foi o que trouxe, a princípio, a questão da diretiva, porque as empresas que têm uma responsabilidade, elas acabam praticamente ficando fora de alguns mercados, porque o produto realmente vai ficar mais caro, né? E aí você tem até uma consciência de consumidor, e aí quando eu falo de consumidor, eu não estou falando só de consumidor final, mas eu estou falando de uma empresa, eventualmente, porque você tem, né, o B2B, você tem uma empresa comprando de outra, quer dizer, por que eu vou comprar de uma mais barata? E isso a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, com prestação de serviços com mão de obra alocada, em que os tomadores exigem o menor preço. Não sei se você lembra do caso da Estrela Azul, que era a maior empresa de vigilância do Brasil, que quebrou assim quando um banco rescindiu o contrato com ela. Por quê? Porque ela trabalhava aqui. Porque se ela não trabalhasse aqui, ela não pegava o contrato porque se queria pagar cada vez menos. Então, esse tipo de coisa, clientes, por exemplo, uma vez eu estava num cliente fazendo um projeto de inserção de pessoas com deficiência. Eu conversei com a médica, você não consegue fazer um estudo mais completo, usando o conceito da LBI, usando o conceito de OMS? Ela falou, doutora, eles querem que eu faça o exame admissional em 10 minutos. Falei, beleza, não vai rolar. Então, essa responsabilização, que você vai ter empresas que têm, por princípio próprio, e aí elas acabam ficando um pouco fora do mercado, né? Então, eu particularmente sou contra deixar de ser voluntário. Por tudo que eu estudei nesses anos do mestrado, por todos os casos que eu analisei, né? O que as pessoas não percebem, às vezes, assim, um dos casos que a gente estudou no mestrado foi um caso da Chevron, da década de 70, no Equador, que estava rolando até hoje, que a parte que eles operavam foi total e absolutamente destruída, mas que por meio dos tratados bilaterais e pelas regras de auditoria, de arbitragem que tinham, a Chevron ganhou o processo contra o Estado do Equador e disse o seguinte: o que os árbitros disseram? Você permitiu que o seu judiciário condenasse a Chevron, você permitiu que ela se tentasse executar fora do Equador essa sentença, você descumpriu o tratado que você assinou, então você tem que reparar para a Chevron todos os danos que você gerou para ela nessa briga judicial e proibir que qualquer um que tenha ganho indenização no seu país execute. Isso é uma decisão arbitral e irrecorrível. Então, a gente está lidando com forças muito desiguais, né? E você tem que ter algo que equivala a isso. E você tem que ter esse respeito a meio ambiente, a direitos humanos. E quando eu falo de direitos humanos, porque um dano a meio ambiente sempre vai lesar direito humano, né? Vai acabar lesando direito à saúde, moradia, à vida, enfim. Eu, particularmente, sou contra ser voluntário. Eu acho que tem que ser obrigatório. A gente pode, eventualmente... trazer isso de uma maneira mais simples, fazer um estudo, por exemplo, nesse projeto ônibus, para fazer um estudo que seja um pouco mais factível e mais simples, até para abranger mais empresas, eventualmente, eu acho que você pode estudar isso. Mas voltar para voluntário, não vai adiantar nada, entendeu? Vai ser o que a gente tem até hoje, e a gente tem regras muito boas. A gente tem instrumentos muito bons, o CDE tem instrumentos muito bons de mapeamento de risco, a PRI tem instrumentos muito bons de mapeamento de risco, né? Só que
um dos estudos que a gente fez no mestrado, em várias matérias, era pegar no site da empresa todos esses relatórios oficiais de ESG e compliance e com outros sites que mapeiam as atividades empresariais, Business Human Rights, Transparência Internacional, Anistia Internacional, uma série de outras que você tem esse mapeamento, né? E você via que aquilo não batia, né? Então, eu particularmente sou contra não ser obrigatório. Tiago, uma consideração? Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns à professora Maria Lúcia. Foi, de fato, excelente te ouvir e para mim, pessoalmente, é uma das linhas de pesquisa que a gente atualmente, né, conduz aí junto com o professor José Antônio. Então, te ouvir realmente é um bálsamo e ver o quanto que essa discussão está latente e deve ser, porque, de fato, é um tema extremamente importante para hoje, no mundo de hoje, globalizado, né? E com tantas mudanças que a gente tem a partir de 2025, né? E eu queria, evidentemente, te ouvir, eu já tenho algumas perguntas aqui, eu vou tentar escolher uma aqui para de fato a gente trazer, mas eu lembro de um caso, né, falando sobre direitos humanos emblemático no Brasil, né, que a gente teve infelizmente, o falecimento de um consumidor dentro de um supermercado, né, que não um mega mercado, e que envolveu, de fato, um prestador de serviço terceirizado e que agora em novembro já faz 5 anos desde esse episódio, né, como o tempo de fato voa, né? E aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente costuma compartilhar algumas notícias, compartilhar, de fato, notícias, artigos, né? E eu lembro de ter lido alguns dias após esse triste incidente, eu li um artigo sobre o autor falava, né, o quanto um bom programa de compliance ele poderia prevenir esse tipo de situação que aconteceu ali naquele mercado, né? E aí eu lembro de ter compartilhado esse artigo no nosso grupo de pesquisa no WhatsApp né, isso já 5 anos atrás. E um dos pesquisadores mais sêniores à época mencionava que se nem a legislação penal foi suficiente para coibir, quanto mais um programa de compliance, né? E eu lembro que isso, né, ficou comigo há muitos anos, e aí, lógico, começa a pesquisar, começa a trabalhar com o tema, você começa, de fato, a entender um pouco mais sobre o que aquilo realmente significava, né? Mas assim, eu queria realmente te ouvir no sentido de, lógico, você comentou sobre que ser voluntário não seria suficiente, e eu concordo com você, mas o que você acha que deixar essa responsabilidade de realmente coibir infrações de direitos humanos apenas a cargo da administração pública seria suficiente, ou a gente precisaria de uma simbiose entre o setor público e o privado para efetivamente a gente mitigar esses riscos de violações de direitos humanos? Então, deixar na mão do Estado não funciona. E não funciona por quê? Qual é o princípio das regras de direitos humanos e qual é o princípio da diretiva? É a universalização do foro. E é o que está permitindo a Braskem ser processada na Holanda. Por quê? Porque quando a gente estuda o mapeamento mundial em termos de investimentos, né? Eu ia falar inversores, já estou com o espanhol dentro da cabeça por causa do mestrado. Falou do tema, tá vendo o espanhol na cabeça. Mas dos investimentos, né? Então você tem os investidores, de estados investidores e estados que recebem investimento. E os estados que recebem os investimentos são estados mais pobres que as empresas, né? Hoje de manhã, inclusive, no grupo da PUC, a apresentação que eu fiz foi de um livro que a gente está estudando da Próxima Onda, e quando você vê, por exemplo, as empresas de tecnologia da informação, em que a Apple tem um PIB maior do que praticamente todos os países do mundo, exceto 5 ou 6 para cima dela, de primeiro mundo, né? Quando você vê o poderio das empresas petrolíferas, então, assim,
E, ao mesmo tempo, esse Estado que tem essa empresa, que vai ser o Estado que vai fazer o tratado bilateral, ele também vem numa situação mais de imposição em relação a esse Estado que recebe investimento. Um estudo que foi feito de arbitragem mostrou que, em relação a países que recebem investimento e que vão para a arbitragem, 70% deles perdem as arbitragens contra as empresas, ou empresas contra eles, 73% dos casos eles perdem. Então, isso a gente falando de América Latina, tá? Então, quando a gente vê os casos que aconteceram aqui, quando a gente vê os casos que estão acontecendo no Brasil, não precisa ser só esse caso, Brumadinho, Mariana, Maceió, enfim, uma total falta de reparação, uma total, por mais que você faça, não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu já gastei milhões, não é isso, é ser eficaz. Às vezes você consegue ser eficaz com menos dinheiro, basta você fazer a coisa certa. Então, eu acho que deixar na mão do Estado é ineficaz. Por quê? Porque todo estudo que eu fiz no mestrado e toda a literatura, se você olhar os casos, os sites que fazem os mapeamentos, eles vão mostrar para você que ele é ineficaz. Por causa disso, da questão da dependência econômica. Então, para que você consiga ter um equilíbrio de forças, você tem que ter. E o que a União Europeia fez no estudo que chegou a essa diretiva, e existe um projeto semelhante a essa diretiva em ONU, que já está na 10ª discussão de 200 anos, mas é um mundial, é uma ideia de um tratado mundial atingindo as empresas diretamente. Por quê? Porque se percebeu que se não se obrigar a empresa diretamente, mas sim obrigá-la através de um Estado, a gente vai continuar tendo uma situação ineficaz. É esse o princípio que se fundamentou a União Europeia com essa diretiva, e é esse o princípio que esse projeto da ONU tem, tá? E que está discutindo justamente da responsabilização direta das empresas, porque através dos Estados não é eficaz. Tá? Até porque você tem outras coisas envolvidas, tipo corrupção, né? Não é só um Estado que às vezes é economicamente inferior, mas você vê, por exemplo, a República Democrática do Congo, que eu estudei em diferentes matérias, que a gente tinha que estudar um país, eu falei, eu vou pegar o mesmo, que aí fica mais profundo. Assim, aquilo não tem solução, entendeu? Então é bem complicado, porque você tem um Estado muito corrupto, né? Malu, estava pensando aqui sobre a questão que também me incomodou bastante, a questão da responsabilização civil, né? Que a diretiva traz, o ônibus tira, e era algo tão latente, né? Tão relevante para que a gente conseguisse fazer com que aqueles que tiveram seus direitos lesados pudessem acionar judicialmente aquele, ou também através das reclamações, né? Uhum. Acionar judicialmente aqueles que estão infringindo, né? Então, o que você acha que vai ser a tendência? Você acha que eles vão seguir nesse sentido de excluir a responsabilidade civil? Me parece que sim. Pelos textos que a gente analisou, né, do projeto no mestrado e críticas que estão sendo feitas, existe uma resistência de vários organismos para que isso não aconteça, mas está me parecendo que sim, que infelizmente vai voltar a ser voluntário e vai voltar a ser o que toda diretiva é. O Estado é obrigado a fazer. Só que assim, o que me chamou a atenção? Que o projeto vai criar uma regra que alguns estados não podem ter regras mais exigentes que aquela. Isso, além de você ferir soberania, né? Por mais que na União Europeia a soberania tenha uma questão relativa, mas você quer expandir uma desproteção, né? Então eu acho bem complicado, realmente. Quando saiu o projeto, vários textos, várias coisas que a gente analisou no mestrado foi justamente de todo mundo
meio que chocado com a coisa de tirar o doce da criança, vamos dizer assim, né? Bem na hora que ela ia comer. Mas é bem comum, né, a gente ver em diversas áreas, legislações que avançam, depois elas retrocessam. Isso é absolutamente comum nos mais diversos campos. Nós, como estudantes, né, operadores do direito, aí, eu já estou meio até acostumada, né? O projeto de lei do Marco Regulatório de Direitos Humanos Empresarial no Brasil, que não sai, não anda, não caminha. Exatamente. Tiago? Não, mas aproveitando o gancho, né, sobre o atual momento, né, de possível retrocesso, e aí vou até tentar já incluir aqui a pergunta do Alisson também. Evidentemente que aqui na nossa conversa a gente falou bastante sobre Europa, mas eu queria trazer talvez um pouquinho o olhar mais para a América do Norte, especificamente Estados Unidos, para depois a gente voar de volta para a Europa, né? Mas a gente sabe que o ESG ele começa a ser difundido lá em 2004, no relatório da ONU, mas foi durante a pandemia, de fato, que essas práticas de ESG elas ganham a força, né? Crescimento exponencial em pesquisa e relatórios sobre o tema. A gente teve aí durante esse período a própria legislação alemã, a LKSG, que muito importante também. E, lógico, trazendo um cenário extremamente positivo para os defensores do capitalismo de shareholder, né? Das partes interessadas. E aí a gente vem então para 2025, né, que tem essa mudança significativa na condução da temática, principalmente pelo atual governo, que de alguma forma impacta nas investigações dos programas de diversidade, também no dinheiro que era investido em diversas organizações em prol dos direitos humanos, em prol de saúde, coisas nesse sentido, e aí você começa a ver de fato o reflexo na prática do mercado, né? As próprias companhias que alteravam seus logotipos para celebrar o mês do orgulho LGBTQIAPN+, eles deixam de fazer e reduzem também até as menções de diversidade e inclusão em sites e coisas nesse sentido, né? E aí, de fato, falando um pouco dessa direção, e aí o próprio Alisson ele traz, né, perguntando para você, Maria Lúcia, de fato, como que está essa discussão na Europa sobre a aplicação do CS-Triple-D, nesse mundo que começa a fechar os olhos para as questões de conformidade, integridade com os cuidados de direitos humanos e esse possível afrouxamento de algumas nações em relação às outras, né? Como mitigar isso? E aí a minha pergunta, tentando colocar com a dele junto aqui, teve algum impacto realmente dessa mudança de cenário em 2025 também na Europa? Como você tem visto isso? Eu acho que sim, mas e a Daniela e o Alisson me conhecem, eu sou muito crítica em relação a ESG. Tá? Uma das palestras que eu dou sobre diversidade é o meu primeiro slide, é um monte de frutas, e eu pergunto se é de comer. Uhum. Por quê? Por que os programas de ESG foram deixados de lado tão rapidamente? Porque eles eram perfumaria. Porque era mudar um logo. Porque era dar um dinheiro para uma instituição. Não era uma mudança cultural. Porque se você tivesse uma mudança cultural, quando você tem uma mudança cultural, ela não termina. Ela não volta para trás. Né? Então, na realidade, a maior parte era fake, total e absolutamente. Um dos estudos que eu fiz, até foi num congresso que a Dani também convidou em Salamanca, eu mapeei os programas de ESG de desenvolvimento feminino versus os relatórios da transparência salarial para o Ministério do Trabalho. Não com base nos salários, mas com base naquele questionário que as empresas respondem. Você tem políticas de desenvolvimento da mulher? Você tem... Então tá. Não bate. O que está no site não bate com o que está no relatório oficial, porque o relatório oficial você não pode mentir. Então, assim, você pega o site e diz assim, não, porque eu tenho programa de desenvolvimento da mulher, porque eu tenho pipeline, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, aí você vai lá, ué, cadê a política? Aí a empresa que fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, quando eu organizei, o Migalhas me chamou para organizar um evento sobre a lei de equidade, eu não consegui nenhuma empresa para ir. Eu chamei 2 consultoras de RH para dizer o que as empresas poderiam fazer. Por quê? Porque as empresas ou não iam porque o jurídico não deixava, ou não iam porque o programa que estava no site não existia. Né? Chegaram a falar para mim, Malu, desculpa,
Então, assim, eu acho que, na realidade, o ESG só, entre aspas, caiu porque ele nunca existiu. E outra coisa, que eu também sou bastante crítica em relação a isso, você não consegue ter um especialista em ESG, porque são 3 assuntos. É governança, é social e é meio ambiente. Não dá para você ser altamente especializado nos 3. Você tem que, no mínimo, ter 3 pessoas ali. É uma coisa multifacetada. E as empresas não tratavam assim. Tanto que eu tive um problema com um cliente em cota com pessoa com deficiência. E aí eu falei, me manda um material que você tem para mostrar para a fiscalização de diversidade, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A diversidade era racial, gênero relacionado a LGBTQI, blá, blá, e não mulher, tá? E só. Não tinha etarismo, não tinha pessoas com deficiência, não tinha. Contrataram uma consultoria para isso. Gastaram uma baita de para isso. E aí, quando você vai para uma fiscalização, e aí o gestor da empresa fala, mas uma multa de quase 400 mil reais. Isso que você está numa multa ainda. A hora que chegar no Ministério Público do Trabalho, a gente está falando na casa do milhão. Então, é uma questão de responsabilização que é mudança de cultura. E se você não tiver mudança de cultura, qualquer vento te leva para qualquer lado. O que aconteceu com o ESG, seja em Estados Unidos, seja em Europa, seja em Brasil, é porque ele não existia, porque ele não foi trabalhado profundamente, ele não foi uma alteração cultural de princípios, de valores realmente aplicados dentro daquela empresa, entendeu? E é o primeiro vento que foi para o outro lado, eles, opa, vamos para o outro lado então, que agora o negócio está diferente. É simples assim, é fake a coisa. Então, o que eu entendo... você teria que ter essa alteração mais profunda, e as empresas que tinham SG mais profundos mantiveram, ninguém mudou de lado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, quando você fala, davam dinheiro, você dá dinheiro para uma ONG, para você está trabalhando com um conceito de responsabilidade social empresarial do começo do século, de benefício, de benemérito, de filantropia. Isso não é ESG, né? Isso é 1910, quando você começa com o Ford sendo filantropo de algumas entidades. Isso não é hoje sustentabilidade e responsabilidade empresarial. Mas é ainda como muitas empresas encaram, e como muitos departamentos de marketing encaram e colocam no site. Por isso que quando você faz o estudo profundo, não bate. É simples assim. Eu sou meio crítica, tá? Mas é mais ou menos isso. Não, É um tal do excelente. compliance para inglês ver, né? Gente, o papo está Chegamos na bom nossa demais, a conversa, o debate, né? Excelente. Ficaríamos aqui por horas a fio, mas nós temos um limite de horário, e esse limite já chegou. Então, eu queria agradecer a Maria Lúcia, ao Tiago Bueno Vaz, aos convidados que estão aqui presentes, ao professor José Antônio, que teve que se ausentar para ministrar uma aula agora, e toda a organização da FACAMP, por essa oportunidade que nos dão de promover debates tão profundos, tão importantes, em especial sobre esse que casa muito fortemente com o nosso linha de estudos desse semestre. Então, Malu, muito obrigada. Obrigada a você. E até uma próxima. Nos veremos em breve, se Deus quiser. Um abraço, Joia. viu? Obrigada, gente. Boa Obrigada noite. pelo Até convite, mais, Dani. pessoal. Um Tchau, gente. abraço. Boa Tchau. noite, parabéns Tchau, a tchau. todos e todas. Obrigado. Obrigada, Alessandro. Tchau, tchau.